lição. Estou muito feliz dessa iniciativa de tanta gente fazer. Até foi uma correria para todos nós. Correria para o pastor, correria para mim, correria para a pastora Ana Deise. Irmãos, a gente está praticando o que a lição ensina. O que a lição ensina? A lição fala de fé. A gente começou esse curso com o quê? Com fé. A gente não tinha ainda onde pisar, mas a gente foi pisando. E o chão está aparecendo. Nós não tínhamos inscritos. Em menos de uma semana, olha quantas pessoas tem aqui. Estamos com aproximadamente 30 inscritos. E no treinamento nós já havíamos percebido isso. Vontade das pessoas, vontade. E se tem vontade, nós temos como igreja que corresponder a essa vontade. Mas como eu estou falando com vocês aqui são seminaristas. Alguém já te chamou de seminarista? Alguém já fez seminário antes? Além da pastora Fania, Ana Deise? Alguém já fez? Já fez? Quanto tempo? Na outra? Começou aquele outro curso e não foi tudo, né? Foi tipo 3 meses. Na outra? Quanto tempo? Muito tempo? Mas foram quantos meses o seminário? 1 ano e 6 meses? Uau! Bom, muito bom. Então, a pastora Ana Deise tratou com vocês os primeiros tópicos, né, da lição. Deixa eu voltar aqui. Os primeiros tópicos da lição, eu até salvei aqui, ó. Ela falou a primeira aula, definições, a importância da fé, o que a fé pode, tipos de fé, o que é a fé bíblica, o que a fé bíblica não é, onde se origina a fé e como fé vem. Hoje nós vamos para a segunda aula a partir da página 17. Então vocês abram, a partir da página 17, nós vamos iniciar a segunda aula falando sobre logos e rema. Eu convido vocês a se colocarem de pé para nós orarmos. Pai Santo, bendito é o teu nome, Senhor. Nós nos entregamos a Ti, Senhor, nesta noite. Entregamos essa reunião em Tuas mãos, Senhor. E te pedimos, Senhor, como sempre Tu fazes, Senhor, Tu fale conosco, Senhor. Ministre ao nosso coração, Senhor. Estamos aqui, Pai, como filhos e servos, Senhor, para aprender de Ti, para receber a Tua direção, Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor precisa e quer, Senhor, cuidar, tratar de muitos assuntos conosco. E te pedimos, Senhor, que o Senhor realize em nós a Tua vontade. Ache em nós um coração disposto, Senhor, a ouvir, a receber a Tua palavra, Senhor, e a frutificar. Senhor, repreendemos todo o empecilho, Senhor. Toda força maligna que queira, Senhor, nos ensurdecer nessa noite, nos impedir, Senhor, de Te ouvir, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor ministre ao nosso coração, Senhor, e possamos sair daqui fortalecidos na força do Teu poder, em nome de Jesus, Pai. Amém. Logos e rema, página 17. Eu acho que todo mundo... Eu vou pedir vocês para não se atentarem muito à apostila. Vocês estão achando que eu vou ler, não vou ler. Primeira coisa, quem já ouviu falar da diferença entre logos e rema? Alguém já leu a apostila, a lição de hoje? Não, né? Alguém já ouviu falar de logos e rema? Você e você. Fala, você primeiro. Já esqueceu? Pastora Fani, o que é? Qual a diferença entre logos e rema? Ótimo. Voltando aqui ao que a pastora ministrou a vocês. Qual a definição de fé? Robson. Por você, seu exercício. O que eu entendi de fé foi a autorização de
convidamos a Deus para interferir no nosso livre-arbítrio. E, inclusive, não só no mundo, mas toda a questão de nossa vida. Rapaz, meu Deus. Agora foi para filosofia. Parou a lição, para tudo, que a gente vai entrar nessa resposta e vai ficar a noite toda falando disso aqui. Muito profunda, Vaso, que isso? A autorização que nós damos a Deus para interferir em nosso livre-arbítrio. Rapaz, ele falou de arminianismo, de calvinismo, tudo numa resposta, numa frase. Mas quem falou? Que não precisa ser tão filosófico não, tá? Fica calmo. Vai. Outra resposta. O que é fé? Outra resposta. Simplória. Simplória ainda é melhor do que a filosófica, só para alguns. Ou seja, transliterou Hebreus 11. Pensa que eu não vi. Pensa que eu não vi. Fala. Fé é acreditar no que Deus nos prometeu. Fé é acreditar no Deus do impossível. Yes. Fé é acreditar no Deus do impossível. É isso, fé. Fé é acreditar no Deus do impossível, é dar liberdade a Deus para intervir no seu livre-arbítrio. Fé é a manifestação daquilo que é invisível. Eu não assisti a aula, então eu vou dar minha definição de fé. Fé é a porta pela qual você acessa o mundo invisível. Fé é a forma com a qual você toma posse das coisas espirituais que já são suas. Fé é um monte de coisa, mas vamos lá. Hoje, falando de logos e rema, a pastora falou o que nós já sabemos, todo mundo já sabe. Todos os pregadores, vocês aqui que são líderes, já sabem a diferença entre logos e rema. Logos e rema, se nós formos traduzir essas palavras gregas para o português, nós traduziríamos como? Palavra. Ou o tradutor da Bíblia botou em algumas o quê? O verbo, né? O verbo. No princípio era, ou a palavra, dependendo da tradução. E o que isso quer dizer? O verbo, a palavra, o logos, o rema. Qual é a real diferença? Percebam, não estou lendo com vocês, mas eu estou fazendo vocês pensarem. Qual é a real diferença entre o logos e o rema? Quando João, lá no capítulo 1, fala, no princípio era a palavra que ele está falando era a palavra logos ou rema? Logos? Rema? Irmãos, não é para debate, porque está escrito em grego. Você vai precisar de um aplicativo, como eu tenho. Você vai abrir lá no seu aplicativo, vai ver a versão em grego. A versão em... Vou abrir aqui para vocês verem. A versão em grego vai estar assim, ó, João 1. João, eu aconselho todo mundo, seminarista agora, a ter uma versão grega no celular. Enrologos. É grego. Vocês acharam que eu ia ler em português? Em português vocês têm aí. Eu estou lendo em grego. Enrologos. Kai rologos en proston theon. Kai theos enrologos. No princípio, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então eu li, no princípio era rema ou li, no princípio era logos? Logos. João fala logos. Mas nós sabemos que essa palavra está se referindo a quem? Jesus, a Cristo. No princípio era a palavra Cristo. Toda vez que a gente fala logos, a gente pensa em Cristo, uma pessoa. E, irmãos, a primeira coisa que eu quero que vocês saiam daqui hoje, pelo amor de Deus, entendendo, com muita clareza, porque agora vocês estão em um outro patamar,
como diz lá o Bruno Henrique, outro patamar. Então agora vocês têm que primeiro abrir a mente de vocês para entender o seguinte: a palavra de Deus, que era no princípio, essa palavra de Deus se chama Jesus. Jesus de Nazaré. A pessoa, o homem, ele é a palavra de Deus. Porque às vezes a gente começa um seminário e ensina. Vai, explica pra gente, que eu nem sei o que você entendeu, vai. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Quem estava com Deus? Jesus. Entenderam, irmãos? Entenderam? Desculpa, eu apressei muito, né? Eu acho que eu fui com... Foi isso? Eu ri muito, vou explicar. Esse versículo, João está falando o seguinte. João está pensando que ele está escrevendo o Novo Testamento, o Evangelho. Aí João vai narrar, vamos narrar o Evangelho. Mas eu conheço João, evangelista, eu sou João agora. Eu conheço o Taná, o Pentateuco. Eu conheço a Bíblia dos judeus. Na Bíblia dos judeus, o primeiro livro se chama Bereshit, Gênesis. E em Gênesis, Moisés, quando vai falar do começo, ele fala, primeiro versículo da Bíblia, seminaristas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então Moisés volta para o princípio, para falar do princípio. Agora João fala assim, vocês entenderam lá que Deus criou os céus e a terra? Agora eu vou traduzir o que Moisés queria falar. Eu vou falar a realidade do reino. No princípio, quando Deus criou a terra por meio da palavra, a palavra era uma pessoa. Não era que Deus estava abrindo a boca e falando, não. No mundo espiritual, quando Deus abre a boca e fala, uma pessoa aparece. Essa pessoa, João fala, ele tem um nome. E ele se manifestou entre nós. Moisés trouxe a lei, mas nele está a graça, nele está a verdade. Ele é muito superior a Moisés, ele é muito superior a lei. Quem é esse homem? Jesus. E é isso que você precisa entender. A palavra de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus não é um livro. Porque às vezes a gente vai fazer um seminário e o seminarista vai terminar o seminário e vão perguntar para ele, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é o livro que Deus escreveu. Não. A própria Bíblia diz que a palavra de Deus não é um livro, mas uma pessoa. Teologia significa em grego theos logos. Não é assim que a gente aprende lá em biologia? Bios, logos, estudo da vida. Theos, logos, estudo de filosofia. Não. Filosofia é amantes da sabedoria, né? Estudo da sabedoria. Então, o que quer dizer teologia? É estudo da quê? De Deus, irmãos. Vocês estão aqui para estudar teologia, vocês não estão aqui para estudar o livro, vocês estão aqui para estudar uma pessoa, a pessoa de Deus. E isso tem que estar desde o início no seu coração, para você não virar um crente cabeção. Senão você vai falar, eu tenho que decorar a Bíblia, eu tenho que saber os versículos. Mas quanto que você está aprendendo, se relacionando com a pessoa que está na Bíblia? Então João fala, Moisés escreveu no início sobre a criação, mas nós vimos essa palavra que se tornou carne. Isso em João capítulo 1. João capítulo 1 fala da encarnação da palavra de Deus, o Logos de Deus. A forma como Deus cria coisas que não existem, Ele chama a existência por meio de quê? A palavra, Ele chama. Então quando Ele chama, Ele está chamando como? O que Ele está usando? A palavra. Deus, a gente costuma dizer que Deus cria as coisas do nada palpável, mas espiritual tem algo
E o que é espiritual? Cristo. A pessoa de Cristo. Deus gera tudo por meio de Cristo. Ele fez isso no começo. No começo ele criou as coisas visíveis pela palavra. E agora ele está fazendo o quê? Ele está recriando todas as coisas por meio da palavra. Então Cristo, quando morreu e ressuscitou, a Bíblia fala, o primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão reviveu. E agora, a partir desse Adão, Deus está criando uma nova era, um novo tempo, uma nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, por meio da palavra. Então a manifestação de Cristo, as pessoas falam assim, Cristo está lá no céu, sentado no trono, esperando o tempo, o relógio apitar, o alarme, ti, igual a gente. Ih, está na hora de descer. Cristo está trabalhando. Como que ele está trabalhando? Agora, ó, Deus está falando e Cristo está se manifestando. E ele está criando algo em nós. Em nós é a nova criação. Ele está criando uma coisa nova. E onde está essa coisa nova? Em nós. Nós somos essa coisa nova. Amém? Está diferente um pouco do que está escrito? Irmãos, diferença entre logos e rema. Aí os teólogos vão escrever aqui a apostila e vão te dar um ensinamento para você memorizar, para cair na tua prova. Porque todo seminarista precisa saber a diferença entre logos e rema. Logos, aí o teólogo vai falar assim, logos é a palavra escrita. Está na apostila, logos é a palavra escrita. Rema é a palavra falada. Mas eu não vou repetir isso para vocês, porque eu expliquei para vocês o que é logos. Logos não é simplesmente a palavra escrita. Logos é uma, e ela se chama Jesus. É uma pessoa. Só que, Denis, se logos é Jesus, quem é rema? Aí essa coisa é minha, tá? Estou explicando para vocês. É de autoria, se alguém quiser escrever, o Espírito Santo. Rema é o Espírito Santo que traz a manifestação de tudo que Cristo é em nós. Resumidamente, Cristo e a sua obra é tudo que Deus fez objetivamente. O Espírito Santo em nós é tudo que Cristo é se manifestando subjetivamente em nós. Quem estuda direito estuda muitas coisas assim, né? É o direito objetivo e subjetivo. O que está escrito e a aplicação. É isso. No mundo espiritual, objetivamente. Nós lemos hoje, os diáconos, né? Efésios capítulo 1. Fala, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está tudo feito. Na cruz Cristo falou, está consumado. Só que tem um detalhe, você não vê isso consumado. O logos já está feito, só que você ainda não experimentou o rema. Ou seja, você não pegou aquilo e se apossou daquilo. Porque quando a gente fala a palavra falada, parece que você precisa que alguém leia a Bíblia para você. Aí você, eu ouvi, agora eu posso manifestar o rema. Não, não é isso. Você precisa pegar aquilo que está escrito e se apossar daquilo e falar, isso é verdade. Quando você faz isso, você está ouvindo a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus não é simplesmente ouvir com o ouvido, é ouvir com o espírito, é se apossar, falar, não interessa o que eu estou vendo, eu estou ouvindo o que Deus fala de mim, o que Deus fala a meu respeito, e eu acredito. Isso é muito sério, irmãos. Toda a nossa herança espiritual, ela é baseada em você entender a diferença entre logos e rema. Porque você vai ver o pastor falar assim, olha, nós já fomos curados. Aí você, eu estou doente. Nós somos santos em Cristo. Eu fiz tanto pecado hoje, tanta coisa errada. Não é? Porque o objetivo em Cristo está feito, mas o subjetivo em você, você não vê. O logo está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne
é fraca. E você não consegue trazer o Logos da cruz, o Logos que está em Cristo para a sua vida. É fato, você nunca vai trazer. Quem traz é Ele, o Espírito Santo. É Ele que manifesta Cristo. Então o Rema é o Espírito Santo em nós, manifestando tudo que o Logos é. Amém? Eu acho que eu baguncei tudo, não é, Deise? Mas vocês vão ler a apostila. É um vento, um pneuma. Eu falei isso agora, Espírito Santo. É diferente. Ótima essa definição. Melhor do que a minha. É exatamente isso. O bispo Davi falou que a palavra rema, para nós entendermos rema, é o vento de Deus. É um movimento. É a palavra de Deus em movimento. É isso. O Espírito Santo, por que a Bíblia usa a palavra pneuma, que significa vento, para o Espírito Santo? No grego está escrito assim, e o vento santo, você sabia? E o vento santo, vem um vento santo. Toda vez que você lê Espírito Santo, em grego está escrito vento santo. Por quê? Isso aí, ruach, em hebraico. Exatamente isso. Deus fala que o Espírito, a tradução quando Deus vai... Calma aí, me dá uma palavra aí para eu explicar para eles no mundo espiritual. Como é que eu vou falar do Espírito? Já sei, vento. É algo que está sempre se movimentando. Porque o vento é o ar, hein? Se está parado não é vento, irmãos. É isso. Se está parado não é Espírito. Se a palavra de Deus está parada em você, ela não produz fruto, ela é logos. Ela não é rema. Pode falar. Eu estou passando um vento danado. Só que esse vento aí é o vento do maligno. Esse vento aí, meu filho. Esse vento aí é aquele vento que o Senhor falou assim, ó. Vento! Shhh, se acalme. Ele estava falando para que vento? Os espíritos enganadores, agora o grego, né? Vamos botar no grego. Os ventos enganadores. Então, que serve para o bem, serve para o mal. Certo? Fogo. Então, irmãos, nós temos que ter esse discernimento, amém? Então, eu acho que eu falei muito de Logos e Rema. Porque isso é muito importante, vai ser para a vida toda. Amém, irmãos? O restante aqui é fácil de entender. É simples demais. Agora, pulando, então eu dei aqui o versículo para vocês, Logos e Rema. Agora nós vamos falar da fé do coração, na página 18. Fé do coração. Irmãos, existe muito tipo de fé. Existe muito tipo de fé, até fé para o mal. Agora a gente aqui precisa delimitar de que fé que a gente está falando. Existe a fé da nova era, que se infiltra na igreja evangélica. Nós estamos vivendo a infiltração da nova era na igreja evangélica. O que é isso? É a fé do pensamento positivo. Pensa positivamente e você vai manifestar. É o secret, o segredo. Você vai, né? Você vai pensar, vai falar. Eu tenho, como é que é? As tapinhas, amor? Como é que é aquele negócio que a gente vê no... Eu sou muito próspero, eu tenho uma conta não sei o quê, e fica, né? Se memorizando. Lei da atração. Isso tudo é nova era, irmãos. Isso tudo. Posso escandalizar? Isso tudo é nova era. Vocês são maduros na fé, vocês são seminaristas. Eu posso falar a verdade para vocês. Então isso está se filtrando na igreja. Isso o mundo pratica.
Então, se o mundo pratica, vou falar Oprah, todo mundo já ouviu falar de Oprah? Oprah ensina isso. Os gurus de Hollywood ensinam os artistas a fazerem isso. Então, alguém aqui fala inglês? Além do pupilo aqui? Do Carlon? Alguém fala inglês? Quando você consome os vídeos, as coisas em inglês, você vê muito isso. Os artistas de Hollywood falando sobre isso. Sobre esse pensamento positivo, como você ativar. E isso acontece no mundo espiritual. Só que eles fazem isso de forma ilegal. Eles acessam o mundo espiritual, assim como os videntes no Antigo Testamento acessavam o mundo espiritual para falar sobre o futuro. Irmãos, quem teve experiência de centro de macumba, de vidente, sabe que o troço é real. Não é charlatão, não, é real. Eles acessam algo espiritual, mas eles acessam de forma ilegal. Na Europa hoje o cristianismo caiu, está em decadência. O que está em ascensão na Europa é, sabe o quê? O islamismo e a bruxaria. Mas o que é bruxaria? Bruxaria é isso. É o pensamento positivo. É você acreditar tanto que ninguém pode mudar a sua cabeça. Você consegue fazer isso de forma ilegal no mundo espiritual. Ou seja, você faz isso sem o Espírito Santo, com a ajuda de outros espíritos. Mas nós não queremos isso, amém, irmãos? Então, nós temos que delimitar a fé. Que fé é essa? Não é toda fé que é boa. Não é toda fé que é santa. Tem gente que crê muito para o mal. E acontece, irmãos. E acontece. A fé tem poder, até para o mal. Mas então nós precisamos entender. Eu peço a vocês que abram em João 4. Para nós falarmos o que a Bíblia fala. João 4 está aqui na apostila, versículo. Apostila, página 19. Primeiro versículo. João 4, 24. Mas não é só sobre João 4, 24. Eu vou me ater um pouquinho às escrituras, que eu prefiro errar lendo mais as escrituras do que errar lendo menos as escrituras. João 4, 24. Vou ler o clássico. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor em João 4, ele está falando isso para quem? Em João 4 nós temos duas histórias, uma da mulher samaritana e a outra história. Peguei vocês, né? Vocês só lembram como eu só lembro da mulher samaritana. Vamos passar aqui, João, a partir do 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testificava. Ele me disse tudo quanto tenho feito. 43. Passados os 2 dias, partiu dali para a Galileia. O Senhor Jesus, ele se encontra com a mulher samaritana, fala que Deus é espírito, que os adoradores têm que adorar em espírito, fica 2 dias com os samaritanos, depois ele sai. Aí acontece o seguinte: porque Jesus mesmo testificou que um profeta não recebe honra na sua própria pátria. Assim, pois que chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque tinham visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém na ocasião da festa. Pois também eles tinham ido à festa. Foi então outra vez a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei. Olha, oficial do rei. Repita comigo, oficial do rei. Havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse e lhe curasse o filho, pois estava à morte. Repita, oficial do rei. O oficial do rei foi até Jesus. Foi até Jesus, rogou: meu filho está à morte. A resposta do Senhor Jesus:
Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Quem consegue explicar esse versículo para mim? Vou continuar. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Respondeu-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Quando ele já ia descendo, saíram ao encontro os seus servos e lhe disseram que seu filho vivia. Perguntou-lhes, pois, a que hora começaram a melhorar? Ao que lhe disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Reconheceu, pois, o pai ser aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Agora, lendo esse versículo, eu pergunto para vocês, lá em cima, no 48, se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. ênfase. Depois ele fala assim: reconheceu o pai ser aquela hora que o Senhor Jesus disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Estranho, né, irmãos? Irmãos, eu amo ler a Bíblia por causa dos detalhes. Talvez você não goste de ler a Bíblia porque você sai atropelando tudo. Você lê com pressa. Se você ler um pouquinho, prestando atenção, você vai capturar essas coisinhas. O filé mignon. Lembra que eu falei? O filé mignon. O filé mignon é você entender aqui. Por que o Senhor Jesus disse: de modo algum crereis, se não virdes sinais e prodígios? Crereis. Nós estamos falando de fé. Fé. Que fé é essa? Depois o autor João fala assim: agora que o homem viu que na hora que o Senhor falou, vai que o teu filho vive, ele viu que na mesma hora o filho ficou bom, ele e a casa dele toda creram em Jesus. Vamos lá, desenvolvam, vai. Isso. É o centurião. Mas vamos entrar nisso não, que aqui já tem muito conteúdo, vai. Situações opostas. O homem, ele está insistindo com Cristo para ir na casa. Senhor, meu filho vai morrer. Mas se ele está insistindo tanto, ele acreditava que se Cristo fosse, o filho ia viver. Ele já tinha fé. Mas o Senhor dá uma resposta ambígua, estranha para a gente. Ele fala assim: se vocês não virdes sinais, prodígios, de modo algum vocês crerão. Eu gosto, irmãos, porque quando o Senhor enfatiza uma coisa de modo algum, eu anota, arrisco minha Bíblia. Grego, vamos para o grego, vamos para o hebraico, né, cara? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Tem alguma coisa estranha. Ele está enfatizando muito. Por quê? O que ele está falando? Tem uma mensagem. Aí eu saio do Logos e vou para o Rema. Eu saio do Logos, a palavra ali escrita para todo mundo que quiser, objetiva, e começo a tornar ela subjetiva em mim. Começo a aprender algo, começo a capturar algo, começo a entender algo, começo a me alimentar de algo. Isso é o Rema. Eu sei, eu estou testando, estou incentivando vocês. Vamos lá, alguém quer falar? Interpretação? Eu dei as 2 chaves para vocês entenderem. Fala, pode falar. Você é suspeito. Vou te proibir de falar, porque a gente já falou desse texto. Foi a fé? Não? Irmãos, é muito lindo, né? Ver um monte de interpretação, né? Um textozinho pequenininho assim. Senti, calma aí, escuta. Escuta,
Confiou na palavra. Na palavra. Como que ele confiou na palavra se o próprio Cristo disse que de modo algum ele creria na palavra, se não visse os sinais e prodígios? Agora tem que voltar. Irmãos, aqui há uma ambiguidade para vocês, que eu escolhi proposital, porque a apostila trata esses versículos. Propositalmente eu trouxe para vocês verem que a Bíblia não é tão simples como parece. Aqui há dois tipos de fé diferentes. Cristo, quando fala assim, ó, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo algum vocês crerão. Crerão em quê? Não é nos sinais e prodígios, é nele, na pessoa dele, em quem ele é, na responsabilidade que o Pai incumbiu dele ser o Filho de Deus, dele ser o Cristo eleito. Ele está falando, se vocês não virem, vocês não vão acreditar. Não é acreditar no milagre, porque muitos acreditavam no milagre sem ver. Então, a primeira coisa como seminarista que nós precisamos entender é que há diferentes fés. Fés? Existe? Existe a fé para ser salvo, que é a fé em crer em Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, aquele que crê no seu coração, confessa com sua boca, a pastora já leu aqui com vocês, né? Romanos. Mas existe a fé para milagres, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando o Senhor fala que ele, de forma alguma, creria se não visse prodígios e sinais, o Senhor não estava falando que ele precisava crer para ver prodígios, ou que ele precisava ver prodígios para crer nos prodígios. Não, ele está falando, vocês precisam ver prodígios e sinais para entender quem eu sou, a minha obra, que eu sou enviado do Pai, para vocês serem salvos, que é isso que acontece. Quando o homem que já tinha fé para receber cura, mas não tinha fé para ser salvo, ele recebe a cura do filho, o que acontece? Ele e a casa dele recebem fé para serem salvos. Entendeu a diferença, irmãos? É interessante que uma vez nós uma palavra dizendo que alguns milagres são para ímpios. Alguns milagres são para ímpios. E o pastor perguntou, quem foi criado na igreja? Levanta a mão. A igreja toda levantou a mão. Aí ele, isso é uma vergonha. Cadê os ímpios dentro dessa igreja? Por que não se tem milagre hoje em dia dentro das igrejas? Porque todo mundo é cristão, todo mundo é crente. Mas não tem ímpios aqui que Deus venha revelar os seus milagres dessa forma. E, por exemplo, hoje em dia, Cristo, Jesus, é tão normal para a gente, é tão aceitável. Mas naquela época, Cristo era algo absurdo. Para a cultura e para a época, era algo absurdo. Então, como creriam em um Cristo, sendo que a cultura de lá reprimia ele? Então, ele tinha que, com o seu poder, com os seus milagres, mostrar o poder dele. Aliás, todos os milagres que os apóstolos falam, são Cristo revelando ele, tanto que são milagres passageiros. Ele cura aqui, cura ali, cura lá e cura acolá, para mostrar que ele, de fato, é o Cristo. Aproveitando esse gancho, eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe no livro de João. João, toda vez que Cristo faz um milagre, João não chama de milagre, João chama de sinal. Este foi o primeiro sinal. Por quê? Porque João lia a Bíblia, que eu ensinei para vocês, a Bíblia dos judeus. E quando o libertador de Israel foi até o Egito, ele precisou fazer 10 sinais. Lembram disso, irmãos? Para tirar o povo de lá, para mostrar que ele era enviado, para mostrar que Deus estava salvando aquele povo. Assim também o libertador de Deus verdadeiro, não o tipo, o símbolo, não, a realidade, Cristo, quando ele se manifesta com sinais. O primeiro sinal do Egito, qual foi? Transformar a água do Nilo em sangue. O primeiro sinal de Cristo foi em Caná da Galileia. Ele transformou água em vinho. Por quê? Cristo está brincando com as escrituras deles, mostrando, lembra que o Messias, o enviado de vocês, Moisés, em quem vocês se baseiam, ele transformou a água do Nilo em sangue?
toma aqui, eu transformo, não em sangue, mas em vinho. Aí João, este foi o primeiro sinal. Vocês estão entendendo a mentalidade do apóstolo João, do evangelista, escrevendo? Ele está mostrando, ele é muito superior a Moisés. Olha quem ele é. Os sinais dele são superiores. Aí todos nós pregamos que a transformação da água em vinho é a transformação da natureza humana na natureza divina, do homem, de Deus no homem, e o homem em Deus. Porque muitas vezes a gente fala que sobre Deus está em nós, por meio do Espírito, mas a gente esquece que nós estamos em Deus. Vocês sabiam disso? Nós não estamos só à direita de Deus, nós estamos em Deus, assim como Deus está em nós. Como isso? É outra aula. Mas isso é muito importante, é muito sério, irmãos. Por que eu estou falando essas coisas? Eu estou instigando vocês a lerem, não a apostila pura e simples, mas os textos que a apostila coloca, as referências, os capítulos, os versículos, estudar com afinco. Você só precisa de um versículo, ou até meio versículo, num dia, para você tocar no rema. E às vezes você fica só no logos. Lê um capítulo, igual a gente leu hoje, Efésios, lê outro capítulo, e logos, todo dia logos, só que logos não alimenta. O que alimenta é o rema. E você não toca no rema. Você está com tanta pressa de ler muito, que você sai atropelando tudo. É igual aquele pessoal, eu quero tocar em Jesus, e está amassando Jesus, está amassando, você está amassando sua Bíblia, e está amassando, e nada. Mas vem uma mulher e fala, eu não preciso do logos, eu preciso só um pouquinho do rema. Um pouquinho do rema resolve o meu problema. E assim é conosco. O logos de Deus é muita coisa, mas se você tocar na orla do rema, na pontinha das vestes, já resolve. Amém? Então vamos lá. Eu dei esse exemplo aqui, nós lemos um texto agora em João 4. Amém? João 4. Eu falei que João 4 não fala só da samaritana, fala também do oficial do rei. Oficial do rei. Tem uma história importante do oficial do rei. Por que a história do oficial do rei é importante? Porque ela fala sobre fés. Fala sobre fés, diferentes tipos de fé. E é sobre isso que a lição fala. Eu não preciso ler todos os tipos de fé, porque eu vou ler, vou falar, vou explanar e você não vai decorar. Eu não quero perder meu tempo e o seu tempo falando sobre algo que você não vai memorizar. Eu quero falar sobre coisas eternas, irmãos. Não sobre apenas a teoria, a teologia que está aqui, que é muito boa. Mas eu quero falar sobre algo profundo que está aqui. E o que é profundo que está aqui que você precisa entender? Primeira coisa, um pouquinho do rema é melhor do que muito do logos. Logos. O logos. Toda vez que o rema se manifesta, ele se manifesta como logos. Toda vez que você ouviu o Espírito Santo te falar algo, vai parecer que quem está falando é o próprio Cristo. Vocês estão entendendo? Ué, mas é Cristo que está falando comigo ou é o Espírito Santo? Entendeu? Quando Cristo fala com você, é o Espírito Santo que está falando. Está bugando ou não, né, irmãos? Mais ou menos? Vamos devagar então. Vamos devagar. Sem escândalos. O que eu preciso falar com vocês? A fé do coração. A fé do coração é diferente de sentimentos. A fé em contraste da fé de Tomé, a fé de Abraão. O homem que não sabia se Jesus podia. O homem que não sabia se Jesus queria. Deus pode e quer fazer tudo por nós. A fé do coração e o assentimento mental. É isso que nós vamos falar hoje. Primeiro nós falamos sobre logos e rema. Agora nós estamos falando da fé do coração. Eu já falei com vocês das diferentes tipos de fé.
O autor fala aqui de fé do coração, o autor vai falar de sentimento, a fé, como a pastora falou, manifestação, vai falar de algumas técnicas que nós usamos em relação à fé, para nós termos a manifestação de coisas espirituais na nossa vida. Só que o que é importante você entender? Quando nós falamos de coração, nós lembramos de quê? Coração, irmãos. Eu faço assim para você, ó. Sentimentos. Aí eu falo assim, a fé verdadeira é a fé do coração. Aí você entende o quê? É a fé do sentimento. Aí você errou. Errou. A fé do coração é a fé verdadeira, sim ou não? Sim, é a fé que Deus colocou. Ponto. Vou explicar, irmãos. Olha aqui, olha. A fé do coração, na página 18. O coração do homem, é porque aqui o autor está explicando muitas coisas. Por exemplo, o que é a fé do coração? Aí ele dá alguns exemplos. O coração do homem é o seu espírito. O espírito é recriado por ocasião do novo nascimento. O coração ou o espírito é chamado de homem interior. Olha para mim aqui que eu vou explicar isso. Quando a Bíblia fala de coração, na Bíblia, quando você lê coração, muitas vezes você vai traduzir coração, vai riscar e vai colocar em cima assim, espírito. Então preste atenção em mim agora, esquece a apostila. Na página que eu inventei agora, presta aqui. De 18 e 19. A fé do coração, mas eu inventei outra página. Eu inventei a 18,5. Eu estou na página 18,5. Entre a 18 e a 19. Na 18,5 fala assim, olha. Toda vez, na página 18,5 está escrito assim, toda vez que você lê na Bíblia coração, traduza-se. Abre parênteses. Coração, você vai ler espírito. Homem interior. O seu ser interior. Amém? Então, quando nós falamos que o coração é o espírito, e isso não está 100% certo. Porque nada em teoria é 100% certo. Na verdade, toda vez que a gente tenta colocar coisas espirituais dentro de um ensinamento teológico, nós estamos tentando descrever com palavras coisas que não estão no mundo teórico. O grande exemplo disso tem um poema que fala, o que é maçã? Quando eu falo maçã remete a... Você não pensa numa laranja, você não pensa num elefante, você pensa numa fruta chamada maçã. Mas eu não consigo descrever para você qual é o gosto da maçã. A textura, quando você morde, o que você sente? Quem consegue descrever? Chega um momento que você fala, come, filho, é mais fácil. Porque as palavras são limitadas, você não consegue descrever com exatidão. A teologia faz isso. A teologia está explicando algo inexplicável, que é Deus. São coisas espirituais. Então ela nunca vai chegar numa explicação perfeita. Mas ela te dá um mapa para você não ficar muito perdido. Só que esse mapa não é uma linha reta, certinho, olha que bonitinho. Não, você vai desviando mais, calma aí, eu não estou entendendo. Porque o teu intelecto, como disse o Santo Agostinho não era católico não, gente, pode ler, tá? Como disse Santo Agostinho, tentar botar Deus na mente é igual você pegar uma caneca e tentar colocar o oceano dentro da caneca. Não cabe. E a teologia, ela tenta fazer o quê? É o estudo de Deus, é botar Deus dentro da sua... Só que Deus não planejou entrar na sua mente, Deus planejou entrar no seu espírito. Viu? Você falou coração, tá certo, espírito, é isso. No seu coração, na sua intimidade, naquilo que há de mais íntimo em você. Amém? Exato. Aí, irmãos, na Santa Ceia, irmãos, eu ministrei a Santa Ceia ontem.
Tá acabando a aula, irmão. Vai, fala. Aquela palavra que diz que o coração do homem é enganoso. Então, eu quero entender essa. Irmãos, enganoso é o coração do homem. Tá certo ou não? Tá certo na Bíblia. O que isso quer dizer? Você falou coração, grifa, que nós vamos associar espírito, mas esqueceu de falar do coração associado ao sentimento. Isso. Então, quando você lê coração, você entende, é espírito. Se você traduzir esse versículo, está falando assim, é enganoso é o espírito do homem. Não é isso? Não é? Enganoso é o espírito do homem, tá certo? Tá, irmãos, se a gente estiver falando de Adão. Porque Adão tinha um espírito corrompido pelo pecado. Entendeu? O espírito de Adão caiu. Então, por isso ele era enganoso. Por meio do espírito, o espírito corrompeu tudo em Adão. A alma, mente, vontade e emoção. Tudo que Adão pensava agora estava corrompido pelo pecado. Tudo que Adão queria, a sua vontade estava corrompida pelo pecado. Tudo que Adão sentia estava corrompido pelo pecado. Então Adão, quando pecou, Adão ouviu a voz de Deus, sentiu o coração, alma, o mais íntimo. Sentiu o quê? Medo. Corrompido pelo pecado. Por isso o coração é enganoso. O coração de Adão, não é o seu. Você não tem um coração de Adão, você tem um coração de Cristo. Novo. E esse é um dos grandes problemas que nós temos, irmãos. Nós pegamos Romanos 6, pegamos o Antigo Testamento e começamos a falar como se fôssemos nós. Eu sou um ser caído. Eu não tenho esperança para mim. Aí você lê o Evangelho é esperança. Boas novas. Uma boa notícia de Deus. Aquilo que não tinha esperança, Deus falou, realmente, não tem esperança. Vamos matar. Levou para a cruz e matou. Eu fiz uma encenação lá no PC. Cadê eu? Não tem ninguém aí para encenar. Fiz exatamente isso. O homem quando nasce, a criancinha, posso encenar, amor? Vai ficar muito feio. O Lucas está aqui. Lucas sabe. A criancinha quando nasce, Lucas, nasce. Aí você olha que bonitinho. Bonitinho nada, irmãos. Se é filho de crente, é santo, está na Bíblia. Agora, se é ímpio, diz que aquela criancinha ali precisa morrer. Por quê? Porque ela está corrompida. Ela está com um vírus mortal. Ela tem um vírus que contamina ela e os outros. Esse vírus se chama pecado. Aí Deus pensou, Satanás, quando contaminou o homem com pecado, por meio da fruta, o homem comeu, aquilo que você come, você se torna. O homem comeu, o pecado entrou dentro do homem. Aí Deus falou assim, eu preciso tirar esse pecado de dentro do homem. Só que eu já disse, se o homem pecar, certamente ele morrerá. Homem, no dia que você comer, você morrerá. Aí Deus fala assim, eu preciso salvar esse homem. Mas o que ele fez não tem jeito. Fala assim, o que Adão fez não tem jeito. Não tem como salvar ele, irmãos. Aí Deus, na sua onisciência, ele pensa, ele faz um plano de salvação. E ele fala, aquilo que não tem jeito, realmente, eu não consigo salvar. Ele precisa morrer. Aquela criancinha que chorou, precisa morrer. Aí ele fala, filho, vem. Então Cristo pega essa criancinha, pega eu, pega você, pega todo mundo, bota nos ombros e leva para a cruz. Quando ele morre, nós morremos com ele. Deus está falando, eu não consigo salvar vocês, vocês precisam ir para a cruz, vocês precisam morrer. Mas vocês não aguentam isso. Meu filho aguenta. Então ele nos carrega e ele morre a nossa morte. Aí sabe o que o cristão faz? Ele ouve esse evangelho maravilhoso e ele pega e fica tentando reformar o Adão e a Eva que tem nele. O que é isso?
Se eu melhorar, se eu orar mais, se eu ler a Bíblia, eu vou conseguir. Eu vou ter que me esforçar. Eu vou ler mais Moisés, porque Moisés fala. Vou ler Levítico da lei. Meu Deus, o que que... Aí ele vai lá para Romanos 8 e fala: ai, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E esquece do resto. Mas graças a Deus que por meio de Cristo Jesus. Irmãos, Romanos 6, Paulo, quando fala que é um miserável pecador, um desgraçado, condenado à morte, ele está falando como um homem perdido, para a gente entender. Ele não está falando como um homem salvo. Aí você, como homem salvo, quer repetir o que ele fala como perdido. Pula, esquece o Romanos 6. Você está em Romanos 7 e Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acabou, pronto. O que nós não podíamos fazer na carne, Deus enviou o seu Filho e fez na figura humana. Porque ele não somente morreu, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, aquele que morreu com ele na cruz, eu e você, ressuscitou com ele ao terceiro dia. Só que você está esperando ressuscitar. Um dia eu vou ressuscitar. Não, a ressurreição é agora, irmãos. O batismo é isso, é morte, mas é ressurreição. Por isso, quem aceita Cristo precisa viver em novidade de vida. Você não pode viver a vida de Adão. Aí você fica pegando remendo velho e botando em roupa nova. Pegando as coisas antigas e misturando com as novas. Eu vou dar um jeito. Meu Deus, eu preciso melhorar, Senhor, o Senhor sabe. Para com isso, irmão. Eu sei que eu já fiz isso, tá? Foi uma coisa que eu aprendi aqui. Era uma coisa que me travava muito, inclusive, para estar nos ministérios. E eu lembro que uma vez a pastora Ana Deise ministrou sobre isso, né, falando diretamente comigo. Porque era uma coisa que eu aprendi de outras igrejas, de ministérios passados, e eu trazia isso comigo. Então, tipo assim, tudo que eu tinha feito antes ficava na minha mente, literalmente perturbando a minha mente, e era como se eu não conseguisse me perdoar em relação a tudo que tinha acontecido. Eu entendia que Cristo tinha me perdoado, tinha morrido por mim, ressuscitado, mas a minha mente era como se não tivesse sido liberta, né? Tivesse dado esse estalo. E é sobre isso que eu estou falando. Porque você fica na sua mente assim: mas eu pequei, mas eu falei, mas eu fiz isso, mas eu era assim, eu era assado, e fica se condenando. Por quê? Porque você não renovou a sua mente por meio das sagradas escrituras. Você não pegou o Logos, transformou em rema, encaixou aqui na sua cabeça. Quando você encaixa, quando você lê, você fala assim: eu sou pecador. É ruim. E como que eu vou ser pecador? Se ele está em mim, como que o meu pecado pode ser superior à santidade dele? É a mulher com fluxo de sangue que contamina Cristo? Ou é a santidade dele que cura a mulher? Irmãos, nós éramos podres, irmãos. Nós éramos, do verbo não somos mais. Fomos salvos nele, colocados nele. Estávamos nas trevas, agora estamos na luz, nesse amor bendito de Deus. Sabe por que às vezes a gente vem para o culto e não consegue louvar a Deus? Porque a gente está cheio de coisinha de Satanás na cabeça. Eu sou pecador. Eu estou tão falhando. Eu não consigo fazer as coisas. Meu Deus, que dia que vai... Ao invés de renovar a sua mente, quando você renova, você começa a entender: Deus me salvou, Deus me colocou em Cristo. Deus, quando olha para mim, Ele vê as qualidades de Cristo. As qualidades de Cristo Ele botou em mim, porque um dia Ele pegou os meus defeitos e colocou em Cristo. Irmãos, e isso é eterno, porque Deus fez, não tem como desfazer. Você pode fazer a cagada que você quiser, você não consegue desfazer o que foi feito. Por isso, o amor de Cristo nos constrange. Nós não vivemos uma vida santa porque, meu Deus, se eu pecar, meu Deus, o que vai ser? Eu vou para o inferno. Não, nós vivemos uma vida santa porque o amor de Cristo nos constrange.
julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Um morreu por todos, para que os que vivem, não estão mortos, vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para Ele que morreu e ressuscitou. Estou pregando, né, Ana Deise? Ana Deise, me corrija, Ana Deise. Irmãos, isso é muito sério. Essa mentalidade precisa mudar. Vocês são seminaristas. Vocês não podem pensar como antigamente. Vocês não são mais um membro da igreja. Ah, irmã, estou tão fraquinha. Oh, meu irmão, ora por mim. Porque eu não sei o que vai ser. Como que você não sabe? Você agora vive pela fé. Você já tem o seu destino, já foi semeado, plantado. Você está só colhendo o que Ele fez. Irmãos, nada que você recebe de Deus é fruto daquilo que você faz. É fruto do Logos, do que Ele fez. O Espírito Santo hoje, ele só manifesta aquilo que já foi feito por Ele. Ele não inventa nada. Sabe o que faz você ficar se esforçando, tentando e fracassando? Seu orgulho. Que você ainda acha que você vai conseguir. Você acha que se você se esforçar, vai dar certo. Você acha que se você orar mais, você vai mudar Adão. Quando o próprio Deus falou que Adão não tem jeito, Adão tem que morrer. Você fica salvando Eva, quando Eva tem que ir para a morte. Irmãos, não tem nada que você faça que vá salvar Adão e Eva. Já era. Bau. Perdeu. Agora, o reino, a nova criação é sobre Cristo, não é sobre você, é sobre mim, é sobre Ele. Ele em nós. E isso dá orgulho para Deus. É sobre isso que nós estamos falando aqui, a fé verdadeira. Por quê? A fé de Tomé é a fé do sentimento, que a irmã deu um exemplo. Eu estou me sentindo bem hoje, então eu estou fortão, eu sou crente poderoso. Eu estou me sentindo fraco, eu não sei se eu tenho mais poder. O poder deve ter acabado. Alguma coisa no mundo espiritual aconteceu. Eu estou em guerra. Irmãos, a nossa guerra já está vencida. Nós somos mais que vencedores. A gente não entra, a gente é igual o Flamengo, a gente não entra para ganhar, o jogo já está ganho. A gente só entra para manter a vitória. Não foi assim o segundo jogo, já estava 2-0. O segundo jogo estava 2-0, a vitória já é certa. Você só precisa o quê? Ser de firmes e constantes, só permanecer. Aí o Flamengo toca a bola, porque está ganho. Aí você vai ficar inventando coisa, você vai querer fazer algo que está feito. Você quer matar alguém que Deus já matou. Você quer enterrar alguém que Deus já enterrou. Você quer chamar à existência Adão e Eva que já morreram, que Deus já considera mortos. Isso irrita Deus, tá, irmãos? Estou falando por experiência, isso irrita Deus. Porque Deus fala assim: eu já lidei com o pecado, eu já lidei com Adão e Eva, eu paguei um preço de sangue, meu filho precioso. Aí você vem para Deus e fica lamentando: ai, Pai, eu só perdoa os meus pecados, Senhor. Como se Deus já não tivesse perdoado na cruz. Ai, Senhor, vou lamentar bastante, ver se eu consigo mudar de atitude. Porque arrependimento é a mudança de atitude. Eu tenho que mudar para Deus perdoar. Deus já perdoou. Você muda porque você foi perdoado. Você muda porque você foi perdoado. Você muda porque agora você tem um relacionamento com Ele. Você muda porque você não está igual Adão se escondendo dele. Você vai de peito aberto. Deus, vem, estamos juntos. Um abraço, estamos juntos. Você está colado com Ele. O pecador fala assim: olha, irmão, se você morrer agora, você tem paz com Deus? Quem pensa igual Adão e Eva: ai, meu Deus, será que vai dar ruim? Ai, meu Deus, eu vou me esconder atrás do arbusto. Ai, vai que eu não estou com roupa. Vai que minha roupa não está legal. Isso é Adão e Eva. Você precisa ter convicção. Irmãos, tudo que a gente falar daqui para frente, se você não tiver a fé da salvação, acabou. Está perdendo tempo. É o primeiro passo. Então tem a fé do coração, tem a fé dos sentimentos. A fé do coração é a fé do Espírito, de acordo com o autor. A fé em contraste, a fé de Tomé é a fé de Abraão. Para a gente
caminhar para o encerramento. A fé de Tomé. Se eu não ver, se eu não tocar, se eu não botar meu dedo lá no buraco dos seus dedos, me dá a mão aqui. Meu filho, se eu não ver os furos da mão dele, se eu não encostar no lado dele onde eu vi lá furado, se eu não olhar e falar, será que é ele mesmo? Tá sem barba? Calma aí, deixa eu ver. É ele, ressuscitou. Se eu não tocar, eu não acredito. Quem é esse? Tomé, você pode chamar de Adão também. Adão, Eva. Adão e Eva crê assim. Crê pelo que vê. Só que a nossa fé não é de Tomé, a nossa fé é de Abraão. Quem é Abraão? Abraão é o pai da fé, é o primeiro que creu. Abraão, irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês, já desde agora. A gente pensa que o reino se inaugura com Cristo, né? Cristo inaugurou o reino dos céus, está certo? Tá? Só que Abraão, Isaac, Jacó, eles já entraram no reino. Por quê? Pela fé. Todos os heróis da fé que são citados lá em Hebreus, eles já tocaram no reino, já entraram. Como assim? O que você está falando? A fé foi creditada como justiça. Quando fala que Abraão foi o pai da fé, ele foi o primeiro que entrou no reino. Porque você não entra no reino pelo que você faz, não é por Moisés, é por Abraão, é crendo. É crendo, a fé é o acesso ao reino. Então, a fé de Abraão, vamos falar um pouquinho da vida de Abraão. Deus fala a Abraão, 75 anos. Abraão, você vai ser pai de grande nação, você vai ser uma grande bênção, eu abençoarei quem te abençoe. E faz um pacto, uma aliança. Aperta a minha mão. Antigamente era assim, irmão. Pronto, apertou a mão. Pacto feito com Abraão. Fez um pacto, aliança, era assim. Está fechado. Palavra de homem. Acabou. Abraão fica 1 ano, nada de filho. 2 anos, nada de filho. 3 anos, nada de filho. 5, 10, 15, 20, 24. E vai embora. Abraão já... 99 anos. Deus aparece para Abraão de novo. Abraão, você vai ser pai. Não, Senhor, já até peguei a escrava ali, porque Sara falou que vou ficar com aquele mesmo. Não, cara, tu vai ser pai com a tua mulher, com Sara. Ah, tá velhinha, Senhor. Não. Vem cá, Abraão. Eu vou te dar uma coisa, eu vou te dar um poder. Um poder. Circuncidão. Corta. Abraão vai lá, circuncida. 99 anos. Com 100 anos, quem nasce? Isaac. O que é a circuncisão? A circuncisão de Abraão, ela representa o quê? No mundo, no nosso mundo, na realidade, no reino. A fé. A nossa circuncisão espiritual, no nosso espírito. Eu circuncidarei o coração de vocês. Eu vou colocar o meu espírito dentro do espírito de vocês. Eu vou fazer um pacto com vocês. Igual eu fiz com Abraão. Mas esse pacto não é o que ele fez com 75 anos, irmãos. É o pacto que ele fez com 99. Na circuncisão. Quando Abraão é circuncidado, Abraão recebe superpoderes. Para você entender. A primeira vez, Deus faz a promessa. A segunda vez, Deus manifesta a promessa. Para te dar o exemplo. Que você tem que viver pela fé. Crendo no que Ele falou, não no que você está vendo. E isso aí é um processo. Abraão vai dando um monte de exemplo para a gente. Mas simplificando é isso. Não acredite, Abraão, no que você vê em Sara, no que você vê em você, no que você experimenta, nas suas articulações doendo. Não acredite em nada disso. Acredite pura e simplesmente no que eu falei. Só que tem uma coisa. Você precisa ser circuncidado. Porque a palavra que eu te falei, ela é só logos. Mas quando você for circuncidado, ela vira rema. Aí agora com a rema você tem o poder de materializar aquilo que eu falei na sua vida. Isaac é a materialização da promessa de Deus. Isaac é o logos que Deus prometeu. Isaac é todas as bênçãos de Deus em Cristo Jesus no mundo espiritual.
Isaac é tudo de Deus para você. Só que você precisa da circuncisão. O cortar de Deus no teu espírito, a infusão de Deus do Espírito Santo. Aí quando você, por meio do Espírito, materializa o que Deus prometeu, você experimenta a vitória. Viu o intervalo de tempo? Viaja não. Ela ficou aqui. Vou dar pause. Então, que fé que você quer ter? Você vai continuar pensando, eu estou tão fraquinho. Hoje eu não estou me sentindo bem, eu acho que eu nem venho no culto. Eu não sei. Deixa eu ver. Senhor, se manifesta em mim, Senhor. E não senti nada, então estou crente hoje. Meu Deus, irmão. Não é pelo que você sente, é pelo que Ele diz. Quando você acredita no que Ele diz, você passa a sentir o que Ele diz. O sentimento não vem antes para você crer. Você precisa crer para você começar a sentir. Você não vai experimentar nada de Deus antes de crer, porque a fé é a porta, é o acesso. Fala. Você falou que em Hebreus, os heróis da fé, todos eles estão no céu, correto? Não? Então tá bom. Só isso. Não digo o que eu não disse. Eu disse que todos eles entraram no reino por meio da fé. Todos eles. Fala. No caso, todos aqueles que estão em Hebreus, que você falou, dos heróis da fé. A minha pergunta, que é a minha maior dúvida bíblica até hoje. Eu li o livro de Juízes e, no caso, a história de Sansão, no fim da vida dele, não sei se é suicídio que ele cometeu. Se for, como que ele conseguiu entrar no reino dos céus? Seminarista, você quer saber se os suicidas vão entrar no reino dos céus? Se o Sansão entrou. Vou explicar por quê. Sansão, quem já conhece a história de Sansão? Sansão entrou, sabe por quê? Sansão é um símbolo nosso. Sansão é um símbolo nosso. Você não entra no reino pelo seu mérito, pelo que você faz. Você entra pela sua fé. Então você está confundindo um probleminha. O que Sansão fez? Os atos dele são bons ou são ruins? Vou dar um outro exemplo, lá em Hebreus também. Raabe mentiu. Mentir é bom ou é mal? É certo ou errado? Mas ela foi justificada. Como? Mas Deus proibiu mentir. Raabe mentiu. Como que ela entrou no reino? Porque ela creu. Irmãos, nós ainda separamos. Hã? Oi? Vou falar aqui, ó. Estão falando assim, tem 2 graus. O negócio é uma mentirinha de Raabe. Outra coisa foi o que Sansão fez. É isso que impede muita gente hoje de entender o reino de Deus. Fica comparando pecadores. Esse pecador aqui é fácil de ser perdoado, mas aquele eu já não sei. Um estuprador de criança se converter, esse não tem jeito não. Peguei pesado? Ex-gay, estuprador. Tem 20 vítimas, crianças que ele estuprava. Ele vai crer, vai se arrepender, vai ser salvo? Não, no meu céu ele não vai entrar. Sabe por quê? Porque a sua mente pensa assim, olha, certo, olha aqui, certo, errado, certo, justo, injusto, certo e errado, bom e mal, árvore do bem e do mal, árvore do conhecimento do bem e do mal. Você ainda não foi para a árvore da vida. Será que aquele ladrão, quando Cristo falou assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, você não vai falar, Senhor, ele não. Se ele for, eu não vou. Ele me roubou, ele roubou minhas coisas. Está entendendo, irmãos? A graça, o reino, essa sua dificuldade de entender o perdão de Deus a esse nível, é o que atrapalha de entender no teu nível. Quando você não entender como Paulo entendeu, eu, o pior dos pecadores, você não vai viver. Uau, Senhor, calma.
Não sei se vocês sentiram aí a unção. Quando você não entender, enquanto você não entender como Paulo entendeu, quando Paulo fala assim, eu, o pior dos pecadores, é porque ele era realmente o pior, vocês acham? Mas o sentimento dele é que não interessa o que ele fez, ele entendeu que independentemente do que ele faz, ele era tão corrompido quanto o pior pecador que existia. O problema é que a gente quer salvar a nossa pele. Eu era ruim, mas não era tão ruim assim não. Eu fiz umas coisas erradas, mas até que eu era bonzinho. É justificando Adão e Eva. Enquanto você justifica Adão e Eva, você vai se esforçar e Isaac não vai aparecer. Quem é Isaac? É Cristo na tua vida. É porque você está justificando como Abraão. Não, eu justifico Ismael. Eu vou ficar com Ismael. Ismael tá bom. É essa a sua atitude. Na hora que você rejeitar, como Deus rejeitou Ismael, aí o Isaac vai surgir. Amém, irmãos? Não dá para falar de tudo, eu não vou falar porque vocês podem ler. Aí aqui tem, para a gente encerrar, um ponto muito importante. Eu falo que é o... Como é que é o nome dele? John D. Lake. Foi o primeiro que falou isso daqui. Quem quiser pesquisar. Não, isso é... Está na página 24,5. Está na página 24,5. John D. Lake. John D. Lake, ele descobre uma coisa, irmãos. Existe no Evangelho duas coisas que os evangélicos tiveram muita dificuldade de entender. Olha para mim, presta atenção. O povo evangélico, quando eles começaram a ler a Bíblia, os cristãos começaram a ler a Bíblia, eles falaram, Deus é todo poderoso. Deus pode todas as coisas. Deus é El Shaddai. Grande El Shaddai. Todo poderoso. Pode tudo. Pensa numa coisa. Deus pode. Aí a teologia foi se desenvolvendo. Só que aí, os cristãos, os religiosos, pararam no empecilho. Deus pode todas as coisas. Mas será que Ele quer? Deus pode curar. Mas será que Ele quer? Deus pode te fazer prosperar. Mas será que Ele quer? Aí ficou. Aí Satanás arrumou uma brecha. Porque Satanás, Deus trabalha com fé. Satanás trabalha com dúvida. A dúvida é a fé do reino das trevas. Então o Satanás vem. Opa, achei uma brecha. Deixa eles acreditarem que Deus pode. Só não vamos deixar eles acreditarem que Deus quer. Porque se eles acreditarem que Deus quer, aí eles vão forçar a barra até eles conseguirem. Pegaram, irmãos? Estratégia? O que foi? Satanás, ele está pouco se lixando se você acredita que Deus é o Shaddai ou não. Se você acredita que Deus é todo poderoso ou não. Diz que até os demônios creem e tremem. Não interessa. O problema é o seguinte. Ele não quer que você acredite que Deus quer. Para você acreditar que Deus quer, você tem que acreditar em quê? Que Deus é bom. E se você acreditar que Deus é bom, você está indo contra a mensagem de Satanás. A mensagem de Satanás desde o céu, o evangelho satânico é o seguinte, Deus é mau. As boas novas de Satanás, Deus é mau. Aí, a dúvida de Satanás lá no jardim foi o quê? O que Deus disse? Ah, Deus falou, a Eva respondendo, né? Deus falou que a gente não pode comer dessa árvore. Se a gente comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente nós vamos morrer. Deus disse isso? Vou te falar uma coisa, abre parênteses. Deus é mau. Eva, como assim? Ele falou isso porque ele não quer dar os superpoderes dele para vocês. Deus sabe de tudo. Ele não quer que vocês saibam da verdade. Satanás. Satanás não, serpente.
É assim mesmo. No dia que você comer, os seus olhos se abrirão e vocês serão como ele é. É isso que ele quer impedir. Ele é mau. Ele quer ser como ele é sozinho. Eva é? Ah, não, quero ser como Deus é. Na hora que ela pega e come, ela está acreditando em Satanás, na dúvida que ele plantou. A dúvida é sobre o quê? Sobre o caráter de Deus, se Deus é bom ou não. Porque se você acredita que Deus é bom, não interessa o que ele falou está certo. Só que o problema é que você quer medir a bondade de Deus pela tua sensibilidade, pelo teu empirismo, pela tua experiência. Eu não estou experimentando a bondade de Deus, então será que Deus é bom assim? E eu coloco, sem me perder muito, coloco um teste. Uma vez eu falei isso com minha filha, ela ficou escandalizada. Eu espero escandalizar vocês. Todo mundo tem certeza da salvação aqui? Levanta a mão. Pode baixar. Quem não tem, levanta. Então todo mundo tem. Suponha que você morra agora. Tu morreu. Você abre o olho e você está no inferno. Você vai falar que Deus é bom ou Deus é mau? Deus é bom. Mas aí o fogo ardeu. Começou a arder, começou a doer. Ai, meu Deus, me ajuda. Ai, meu Deus. Ah! E aí? Desespero, dor, agonia. Deus é bom ou Deus é mau? Satanás, fala que ele é mau, fala que ele é mau. E você lá queimando. Quantos dias você aguenta sem blasfemar, sem falar mal de Deus? Quantos dias você aguenta no inferno sem falar que ele é mau? Jó? Começou o inferno na vida de Jó. Perde isso, perde aquilo, perde aquilo. Aí os amigos falam que Deus é mau. A mulher fala, blasfema, fala alguma coisa contra esse Deus. Ele, não, Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é bom, o meu Redentor vive. E Jó está no inferno, mas Jó está falando. Às vezes na sua vida, um inferninho assim que você vive, você já quer falar mal de Deus? Renuncia, abandona. Está vendo o que Deus está fazendo? Ele está deixando isso tudo acontecer com você. Desvia, vai embora. É ou não é, irmãos? Depois que eu entrei para a igreja, tudo desandou. Tudo foi de mal a pior. Irmãos, aí eu pergunto novamente. Atenção. Vou fazer novamente a pergunta. Quantos minutos você ficaria ardendo no fogo do inferno sem falar mal de Deus? É igual aquele filme Matrix, né? Você fica lá, não, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, e tum, céu. Aí você, não, eu só queria ver se era de verdade. Se sua fé poderia ser provada, se você poderia ser levado ao inferno e no inferno falar bem de mim. É isso que Deus está fazendo agora. Ele está nos provando com fogo. Está purificando. Todo o resquício de Adão. Tudo que ainda fala assim, será que Deus é bom? Será que Ele quer mesmo me abençoar? Será que o que Ele está falando é verdade? Deus está tirando isso. Como? Ardendo fogo. Porque se tudo for bem na sua vida, nem você sabe se você crê de verdade. Mas quando as coisas apertam e você fica firme, aí Deus fala, tá vendo meu servo, como é que é fiel? Aí você fala, rapaz, eu fiquei fiel mesmo. Rapaz, estava bravo, mas eu fiquei ali. Você começa a acreditar na tua fé. Vocês estão entendendo, irmãos? A nossa fé precisa ser provada, como o ouro é provado no fogo, até ele ser purificado, não é a prata? É isso que Deus está fazendo hoje. Aí para finalizar. Se nós não entendermos que nós estamos num processo hoje, que quando nós cremos, nós recebemos em nosso espírito, o Espírito de Deus, o nosso espírito ali foi salvo. Hoje Deus está salvando a nossa alma, está purificando a nossa alma. Lá no finalzinho, Tiago 1:21. Abre aí, por favor. Tiago 1:21. Bota no tela. Tiago 1:21. Vou abrir aqui também.
Amém. Página 27. Todo mundo abre aí. Página 27. Na parte de baixo lá, perto do 27. Tiago 1, 21. Página 27. Todo mundo achou, né? Vou ler aqui e vou explicar, preste atenção. Portanto, despojando-vos de toda impureza. Despojando-vos, irmãos, despojando-vos é isso aqui, ó. Sai, tô tirando. Ai, arranca. Tira. Despojando-vos é arrancar a roupa, tirar. Toda impureza, despojando-vos de toda impureza. E acúmulo de maldade. Acúmulo de maldade. Esse acúmulo de maldade está em Cristo ou está em Adão, irmãos? Em Adão, pelo amor de Deus. Acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra, o logos, o rema. Em vós implantada. Implantada onde? No espírito, no coração. Foi plantada no coração. Mas ela não pode ficar só implantada, parada. Ela tem que ser. E ela cresce para onde? Ela é plantada no espírito. Ela cresce para onde? Para a alma, isso. Para a alma. Ela foi plantada no espírito, mas ela precisa crescer para a alma. Aí fala assim, foi implantada a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Mas a nossa alma já não foi salva? Por que Tiago está falando que a gente precisa salvar a alma aqui? A alma está em processo de salvação. Irmãos, a sua alma, ela está num processo. Ela foi salva, está sendo salva e vai ser salva. É contínuo. Todo dia. E o seu espírito não. Seu espírito foi salvo. Foi unido ao Senhor. Seu espírito é um espírito com Ele. Está escrito. Pronto, resolvido no espírito. Vamos na fase Super Mario Bros. Primeira fase, concluída. Tim, 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 tim. Aí passa para a segunda fase. Segunda fase, alma. Primeira fase, espírito. Amém? Super Mario Bros. Não, o Mario vem daqui para lá. Não é? Mario. Primeira fase, tim, 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 passou, plum, foi para a segunda. Aí a segunda fase, tim, 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 passou? Não, estamos na segunda fase. Na alma. Deus, por meio de Cristo, Logos, Ele salvou o nosso espírito. Agora, Ele está manifestando o Logos, o rema em nós, na nossa alma. Mente, vontade e emoção, transformando a imagem de Cristo. Está tirando Adão e está fazendo a imagem de Cristo. Está fazendo você pensar como Cristo pensa, sentir como Cristo sente e querer como Cristo quer. É isso que Deus está fazendo agora. Então, Cristo não está no céu sentado, parado, te esperando, não. Ele está trabalhando em você por meio do Espírito dele. Ele está te transformando, está te moldando. Até ele olhar para você e ver ele mesmo. Isso é a salvação da alma. Fase 2 do Super Mario. Passou, din, 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 din. Aí vem a terceira fase. A terceira fase. Nós somos espírito, alma e... Na terceira fase, o que vai acontecer? Quem vai ser salvo? O corpo, irmãos. Aí vai ser aquele grande dia que em um piscar de olhos nossos corpos serão transformados. Só que tem crente, você não, que você é seminarista, mas tem crente que pensa que quando Cristo vier, a sua mente, a sua vontade e a sua emoção vai ser transformada. Eu penso como Cristo pensa. Eu sinto como Cristo sente. Agora eu estou tão santo porque Cristo voltou. Não, Deus está te santificando agora, na fase 2, irmãos. Fase 1, espírito. Fase 2, alma. Agora. Quando o céu rasgar, que é a fase 3, o céu rasgou, Cristo descendo, pá, nosso corpo, transformado. Teremos um corpo como o corpo dele. Como o corpo dele. Seremos como ele é, porque veremos ele como ele é. Calma. Aí,
33, acabou. Agora, Cristo vai salvar a sua alma. Deus vai salvar a sua alma. Acabou. Fase 2 já passou. Não tem como voltar na fase 2. A salvação da alma é esse processo de Deus transformar o teu caráter igualzinho o caráter dele. É você sentir o que ele sente, você pensar o que ele pensa, é você querer o que ele quer. Você achou que estava na igreja só para ficar aqui, né, esperando. Vamos esperar que ele está vindo. Maranata, Senhor. Eu não preciso ser mudado, não precisa acontecer nada, porque o Senhor vai voltar e vai resolver tudo. Ele está resolvendo agora, irmãos. Ele não está parado, ele está te transformando. Tem gente que está esperando e fala assim, eu sou um miserável pecador, mas quando ele voltar eu serei como ele é. Irmãos, o que vai ser como ele é o teu corpo. A tua alma ele está transformando agora. E isso é revolucionário, irmãos. Amém? Quem está ouvindo isso pela primeira vez? Isso é revolucionário. Isso é uma mudança de paradigma. Porque, rapaz, eu achei que era só ficar esperando. Eu achei que era só esperar que tudo ia acontecer no seu tempo. Exato. Nós vamos falar mais sobre essas coisas aqui, irmãos. Amém? Vamos desenvolver mais essas coisas aqui. Isso aí. Exato. É um contínuo. Olha, eu fui salvo, fase 1. Quem está aqui? Espírito. Eu estou sendo salvo, fase 2. Quem está aqui? Aí fase 3. E eu serei salvo. Corpo. Aí acabou, irmãos. Aí estaremos para sempre com Ele. Uau. Isso aí. É por isso que tem um versículo mais enigmático da Bíblia, lá em Coríntios. Fala assim, esse cara que fez tal coisa, entrega ele para Satanás, para que o corpo se perca, mas o espírito seja salvo no dia do Senhor. O cara que estava em adultério, como o espírito ser salvo, como assim? Aí bagunçou tudo. Aí você fala assim, não faz sentido, não estou entendendo. O cara fez isso, vai ser salvo, o espírito dele. Esse cara é Sansão? Fala aí, quem estava falando? Sansão? Não é possível, esse Sansão. Vocês estão entendendo? Está entendendo como é que o evangelho é muito mais sofisticado do que a gente pensa? Vou encerrar assim, olha. 2 pessoas subiram ao templo. Um fariseu e um publicano. O fariseu sobe e fala assim, Senhor, graças eu te dou. Batendo no peito é muito. Senhor, maravilhoso Deus, eterno Pai que está nos céus, graças eu te dou. Porque o Senhor tem me abençoado de todas as formas. Eu sou próspero, tenho vivido o teu reino, eu tenho vivido a manifestação da tua glória. O Senhor me abençoa de todas as formas. E eu tenho dado o dízimo de tudo. E tudo que o Senhor me ensinou pelas sagradas escrituras eu tenho feito. Eu te agradeço, Pai, porque minha vida é maravilhosa. Em nome de Jesus, amém. E vai embora. É o fariseu, o religioso. Aí vem o miserável, publicano, pecador. O cara que falta todos os cultos. O cara que faltou os aparece uma vez na vida, está na morte, que não quer compromisso com nada. O líder que não responde ninguém, que não aparece nada que a gente combina. O Sansão. O que você fala, não tem jeito esse cara. Aí o Sansão, Senhor, não vou nem olhar para o céu. Aí ajoelha, bate no peito. Senhor, não vou nem orar que eu estou com vergonha. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim porque eu sou pecador.
Sansão, Senhor, eu sou Sansão. Eu sou um cara que não merece nada. Eu sou o ladrão da cruz. Tem aquele hino que eu gosto de ladrão da cruz. Eu sou o ladrão da cruz. Eu não consigo fazer nada certo. Amém, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vai embora. Aí o Senhor fala, qual dos dois foi justificado? Sansão. Por quê? Porque ele não estava confiando em si. A confiança dele estava em Deus. Em quem você tem confiado? Onde está a sua fé? A sua fé está em quanto você tem se dedicado a Deus? Ou a sua fé está na mão poderosa de Deus que está cuidando de você? Vai virar a mensagem. Amém? Desculpa o atraso. Me empolguei. Preguei. Estou com saudade de pregar aqui. Tem alguém que não tinha convicção da sua salvação? Nessa noite, eu convido você a vir aqui na frente. Nós vamos orar por você. De repente, você nunca tem experimentado. Fani está assim me olhando.